noite a todos. Meu nome é Maiara, sou enfermeira de formação. Estamos aqui dando continuidade na semana dos cursos técnicos e hoje, para falar sobre o curso técnico em enfermagem, estou eu e a professora Marcela. Olá, boa noite, pessoal. Eu sou a professora Marcela, também sou enfermeira de formação e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o curso técnico em enfermagem. Então, vamos tirar todas as dúvidas de vocês, né? O pessoal tá entrando aí na live, podem ficar à vontade. Quem for tendo dúvidas também, quiser já ir elaborando, guardando no chat. Agora é a hora para que vocês possam conhecer melhor o curso e estar aqui conosco em 2026, iniciando uma formação profissional e uma nova carreira. E para começar a live, a gente vai contar um pouquinho da história da escola e do nosso curso, né? Então, pessoal, a Escola Técnica é um dos cursos mais antigos do Einstein. 1989 foi aí a fase de fundação, então a escola já tem mais de 30 anos. E o grande objetivo da escola é formar o profissional para o mercado de trabalho e principalmente para que atue no Einstein, nas nossas instituições, né? O Einstein é um hospital que hoje não faz parte somente do Morumbi, mas em expansão também, até na parceria público-privada, o Hospital Vila Santa Catarina, Boi-Mirim, mais recentemente os hospitais Darcy Vargas, Ipiranga, Heliópolis. Então, o grande objetivo é que o aluno, né, seja parte aí dos colaboradores e que ingresse para a área da enfermagem dentro da nossa instituição. Por isso que aqui a formação a gente vai buscar ser bem voltada para a prática profissional, formando um profissional preparado para o mercado de trabalho mais atualizado, né? E a professora Marcela vai contar um pouquinho pra gente sobre o currículo e o que a gente tem de proposta aí para formar esse profissional, né? Bom, então o nosso curso, ele é dividido em 2 módulos. Então o primeiro módulo é o módulo do auxiliar de enfermagem, onde o aluno ele tem toda a base teórica, né, na disciplina de prática assistencial 1, que vai ser a base que ele vai utilizar tanto para as aulas práticas que ele tem, como quando ele for para o estágio em unidades básicas de saúde, em lares de longa permanência e também no ambiente hospitalar. Quando o aluno termina esse primeiro módulo, ele já é auxiliar de enfermagem e ele já tem a possibilidade de começar a atuar na área como auxiliar. No módulo 2 é o módulo do técnico de enfermagem. Então, são 2 semestres, onde o aluno vai ter diversas disciplinas, como pediatria, geriatria, a prática assistencial 2, oncologia, pacientes graves e empreendedorismo. E aí tem mais 2 estágios. O de prática 2, que é todo em ambiente hospitalar, e o de pacientes graves, onde ele vai passar pela realidade tanto de pronto-socorro como unidade de terapia intensiva. Lembrando, Mai, que o nosso curso ele não tem complementação. Então, se por acaso você já é auxiliar de enfermagem e gostaria de finalizar o curso, aqui na nossa escola você vai fazer novamente o auxiliar de enfermagem. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender em fazer de novo e aí poder terminar a parte do técnico de enfermagem. Então, assim, as teorias e as práticas, elas são bem flexíveis. Então, mesmo nas aulas teóricas, a gente tem bastante ambientes práticos, a gente trabalha com bastante simulação realística. A gente está, né, inclusive, no laboratório de enfermagem, então tem os simuladores, a gente consegue ajustar os simuladores justamente para tanto as aulas teóricas como para as práticas simuladas que vão fazer o quê? A diferença para esse aluno para quando ele for para o ambiente do estágio, né? Porque na escola é um ambiente seguro. Então, num lugar seguro, ele vai ser habilitado, ele vai ser fortalecido para ele poder ir para campo de estágio. E assim, toda essa base é fundamental para preparar melhor o aluno para estágio. O curso é um curso curto, né? Uma formação de 2 anos. E aí, em pouco tempo, o aluno já está apto. Em 1 ano, já é possível ter habilitação, aí, que é o Corém, para atuar como auxiliar de enfermagem. Em 2 anos é concluído o técnico em enfermagem. Então, esse aproveitamento precisa ser pleno, as aulas são intensificadas para que os alunos
tenham a experiência, né, aqui em laboratório e depois eles possam estar melhor preparados lá para o campo de estágio. Hoje, nossos estágios, eles têm do curso inteiro, total de 600 horas. No primeiro ano, são 350 horas de estágio, e no segundo ano, mais 250 horas. Né? E a gente acredita bastante que todo esse preparo garante que o profissional seja qualificado para escolher onde quer estar, né, Má? A gente deseja muito que os nossos alunos estejam dentro do Einstein, dentro da instituição, mas eu sempre falo que mais que isso, que ele possa escolher e não ser escolhido. E o que é legal também na nossa escola, que também é um diferencial, são os métodos, né, que são utilizados em aula. Então, aqui, quando vocês podem ter a oportunidade de conhecer a escola, no nosso próprio site tem um local que vocês conseguem fazer um agendamento de uma visita. Ah, legal. A gente Boa. a escola fica na Avenida Paulista, 2064, próxima à Estação da Consolação. Então, é um lugar, assim, de fácil acesso. Vocês podem virem até a escola para conhecer. As nossas salas de aulas, elas são todas em formatos de grupos. Então, quando você entra, você não vai ver aquela carteira ou aquela mesa e cadeira individual. Então, você já, desde o início, você já senta em grupo. Tudo o que a gente tem, o auxílio de um colega para a construção do aprendizado, ele é muito rico. E aqui na escola, a gente tem o aluno como protagonista do seu aprendizado. Sim. Então, o professor, ele é um facilitador. Nós damos as ferramentas, o material, todo o auxílio, o apoio, e o aluno, ele tem a oportunidade de realmente fazer parte deste processo de aprendizado. Então, a escola, nós trabalhamos com metodologias ativas. Então, algumas, né, que nós usamos, nós temos os TBLs, temos D2R, temos as práticas simuladas, temos estações por rotação, temos diversas, né, metodologias que a gente consegue utilizar dependendo da aula, da quantidade de alunos, de qual é o objetivo da aula. Isso deixa uma aula muito mais dinâmica. Às vezes o aluno fala assim, nossa, a aula já acabou, passa muito rápido. E o aprendizado, no final, ele vê que ele falou, nossa, eu aprendi, às vezes ele nem percebeu que ele aprendeu. Então, assim, para dormir, é difícil, tem que estar muito cansado, mas não sendo pelo método, então é bem legal. E o que também tem de bom, né, na escola são as oportunidades que os alunos têm no decorrer do curso. Então, desde o início, tem as monitorias, né? A monitoria é uma oportunidade bem legal, que é onde o aluno ele tem diversas vagas, onde ele vai prestar 4 horas, né, de atividade para algum setor do Einstein. E, em contrapartida, ele ganha 100% da mensalidade do curso neste período que ele está em monitoria. Então, é uma oportunidade bem legal para quem também, nesse momento, às vezes não esteja com tantos recursos, né, financeiros para pagar mensalidade. É um bom auxílio, é uma ótima oportunidade até para você ter a oportunidade de estar no hospital, de ser visto e, quem sabe, né, mesmo no decorrer da monitoria ou ao final da monitoria, também ser contratado. Além das monitorias, a gente também tem o estágio, né, extracurricular. Sim, muito bacana. Que é muito legal, é uma oportunidade, assim, única que os alunos têm. O estágio extracurricular, ele acontece só no módulo 2, porque daí o aluno ele já tem a formação auxiliar, do auxiliar. E a diferença do estágio extracurricular é que lá o aluno tem o seu salário. Muito bom. Então, é bem legal. Então, ele também já está inserido, né, no próprio hospital, né, no Einstein, e lá ele presta o serviço, recebe o salário e de maneira automática ele é visto muito e tem também a possibilidade de ser efetivado e contratado ao final do contrato. É bem legal. E além dos salários, benefícios como colaborador, né, Má? Porque o aluno que passa no processo seletivo do estágio extracurricular, ele atua como um colaborador. Ele tem ali um contrato como estagiário, mas ele tem todos os benefícios também dos colaboradores, né? Isso é bem bacana, já inserir o aluno nesse contexto. E lembrando, pessoal, que o processo seletivo está com as inscrições sem taxa de inscrição.
para participar do processo seletivo, então não deixem de se inscrever, quem tem interesse. As inscrições estão gratuitas. Nesse ano, nós estamos, né, com o processo seletivo aberto para o curso de enfermagem nos períodos manhã e noite. A escola, ela tem 2 unidades, a unidade paulista, como a professora Marcela mencionou, localização super fácil, na frente do metrô Consolação, e a unidade Morato, com uma localização muito fácil também, na frente do metrô Vila Sônia, também linha amarela. Então, as 2 unidades estão, assim, com a localização bem favorável, né? A gente sabe que em São Paulo o deslocamento é um desafio, mas as 2 unidades estão localizadas próximos à metrô da linha amarela. Para o curso técnico em enfermagem período da manhã, processo seletivo aberto para a unidade paulista, e para o curso de enfermagem período noturno, processo seletivo aberto para a unidade Morato, tá? No período da manhã, o horário do curso é das 7 ao meio-dia, e no período noturno, o horário do curso é das 18 até as 23 horas. Isso no primeiro ano, onde as aulas têm duração de 5 horas. Nosso curso é presencial e acontece de segunda a sexta-feira. Para o segundo ano, é um pouquinho mais flexível e a carga horária é um pouco menor, até pensando que o aluno já é auxiliar, muitos já começam a buscar oportunidades no mercado de trabalho, então a jornada é de 4 horas, ainda de segunda a sexta, mas no período da manhã das 7 às 11 e no período noturno das 19 às 23 horas. Mas chegou uma perguntinha aqui da Rafaela. Ela perguntou como funciona o estágio em relação aos horários. Ah, é ótimo. Bom, os horários de estágio, pessoal, são no mesmo horário de matrícula do curso. Então, para o aluno do período da manhã, e do noturno também no noturno. O estágio é curricular, então ele está integrado ao currículo, né? E é ofertado pela instituição. Então, o aluno não precisa se preocupar em buscar fazer estágio em instituições externas, né? Os estágios são garantidos aqui pela instituição, eles acontecem em hospitais públicos e também no Hospital Albert Einstein. Então, tem momentos diferentes do curso, mas é garantido por nós e ele vai acontecer no horário regular. Então, se o aluno é matriculado no período da manhã, será pela manhã, e se for no período noturno, será também à noite. Salvo o estágio de unidade básica de saúde, né, Má? Porque Isso. As unidades básicas, elas têm um horário diferente, né, de funcionamento. Elas funcionam somente durante o dia, mas isso é conversado previamente com os alunos do noturno, para que eles possam saber por qual período que eles precisam ter a disponibilidade. E acho que é uma experiência legal, né, para que eles tenham no currículo. Participar desse estágio também é importante para a formação deles, né? E aí também chegou uma pergunta da Tássia, perguntando na prática qual é a atuação do técnico de enfermagem, né? Como ele pode atuar. Então, diferente do que muitas pessoas pensam, que o técnico só pode trabalhar no hospital, não, o técnico ele pode trabalhar em qualquer instituição de saúde. Então, ele pode trabalhar num laboratório de medicina diagnóstica, seja de tomografia, ressonância, exames laboratoriais, né, exames laboratoriais ou de imagem. Ele pode atuar em clínicas, né, muitas clínicas de estética, elas gostam bastante de contratar técnicos de enfermagem. Eles podem atuar medicina do trabalho, pode atuar em usinas, empresas multinacionais. Todo lugar que tiver um serviço de saúde e o técnico estiver inserido, o técnico tem oportunidade. Sim. Ele pode trabalhar em atendimento pré-hospitalar, então ele pode trabalhar em ambulâncias, sejam particulares, como o SAMU. Ele pode trabalhar também no ambiente hospitalar, então desde clínicas médicas, cirúrgicas, pediatria, centro cirúrgico, pronto-socorro, UTI, plástica, oncologia, coleta. Medicina diagnóstica. Assim, é bem amplo o campo de atuação do técnico de enfermagem. A gente também tem técnicos que trabalham no Centro de Simulação Realística, no Einstein, né? Então, uma outra área, então, relacionado a ensino. Nós temos técnicos também, essa semana a gente teve a oportunidade de estar junto com um ex-aluno nosso, em uma atividade nossa pedagógica, e que ele é quem dá alguns cursos,
de atendimento pré-hospitalar. Então, assim, é uma Arrasou, área né, bem ampla mesmo, a do técnico, que não está somente direcionada ao ambiente hospitalar. Né? Então, às vezes a pessoa fala, mas eu não gosto muito do hospital, dessa rotina. Tem diversas áreas para que vocês possam atuar. E acho que os estágios também permitem, né, Má, que eles possam, né, durante o curso, entender um pouquinho esse contexto. É um curso de formação rápida, então a gente foca bastante no atendimento um pouco mais complexo, o paciente hospitalizado, entendendo até que, estando preparado para essa realidade, facilmente o aluno se adapta a outros contextos, até de atendimento de clínicas especializadas, enfim. Mas a formação, de fato, permite uma atuação bem ampla no mercado de trabalho, né? Tem mais uma pergunta, Mai, da Luana. A prática, se a prática ela é personalizada, se todos os alunos conseguem participar. Sim, com certeza. Durante as aulas práticas, inclusive, a gente conta com mais professores, né? Então, durante as aulas teóricas, as turmas têm ali uma formação em que tem um professor conduzindo as aulas teóricas, mas na prática, nós dividimos as turmas em grupos menores, com professores para cada grupo poder ser validado nas suas técnicas, né? Que o professor consiga olhar mais de perto aqueles alunos. A professora Marcela, super expert em atividades práticas, em provas práticas, né? É bem direcionado, assim, os grupos são normalmente grupos pequenos, a gente coloca normalmente de 6 a 8 alunos. Então, o professor e as práticas, elas são no período de aula. Então, um exemplo, as práticas do primeiro ano são 5 horas, o aluno vai estar por 5 horas naquele momento prático. Sim. Então, neste momento, ele vai conseguir fazer a prática, tirar dúvida, e o professor vai estar ao lado o tempo todo. A mesma coisa nos estágios. Então, os estágios de módulo 1, normalmente uma média de 6 a 8 alunos por grupo. Módulo 2, a primeira parte de estágio também de 6, 7, 8 alunos. No dos pacientes graves já são 5 alunos. Então, realmente são grupos menores e o professor ele consegue ter um olhar bem individualizado até para as dificuldades ou demandas mais individualizadas de cada aluno, tá bom? Sim. Vamos ver se chegou mais alguma. Ah, chegou mais uma aqui, ó. Gente, não esquecendo, hein, que a gente tá aqui 23 minutos de live. Quem ainda não se inscreveu no processo seletivo, pode se inscrever. As inscrições estão gratuitas, vale super a pena. A gente já vai falar mais um pouquinho à frente, né, Mal, sobre as etapas do processo seletivo. Até já chegou essa pergunta. Ai, boa. Mas só pra gente continuar tirando as dúvidas ainda da parte da escola, que chegou uma pergunta de como funcionam as provas. Então, pessoal, as provas, a gente tem provas teóricas, né? Então, inicialmente, as provas são teóricas e elas são divididas normalmente por sistemas. Então, a gente procura, se for juntar alguns sistemas que tenham comunicação entre um e outro, né? Para ajudar o aluno até no momento de estudar. Esse aluno, ele é preparado em sala de aula com as atividades, né? Nós, professores, nós damos suporte tanto no período de aula, pós-aula, né? A gente tem um meio de comunicação, o aluno-professor, que é o Canvas, né? Lá o aluno pode mandar dúvida, a gente consegue retirar, seja via Canvas, às vezes no intervalinho de aula, no início, pré-início, pós-final. Então, em relação às provas, o aluno ele sabe, né, de maneira antecipada qual é o conteúdo que vai cair. Normalmente, na primeira semana de aula, ele já tem acesso a todas as datas de provas, até para ele se programar, os alunos que porventura podem, né, trabalhar em algum lugar para também poder se organizar. É uma rotina de em estudo, relação né? à escola, ter também essa rotina de estudo. Então, as provas, elas são todas programadas, não tem, chegou hoje vai ter uma prova. Não existe prova surpresa. As provas têm data, ela tem roteiro, né, assim, realmente do que vai cair. E quando são as provas práticas, também são provas direcionadas, né? As provas a gente tem no primeiro ano, no segundo ano, as práticas elas são mais constantes, mas o aluno ele é preparado para isso, ele é treinado, ele é validado de maneira individual para ele conseguir passar por esse processo de prova prática.
tá bom? E no começo, às vezes, os alunos assustam um pouquinho, né, Má, com as provas, porque é muita prova prática, mas com certeza, assim, depois os alunos vão achando muito bom e faz parte até de uma prática do próprio hospital, manter essa rotina, né, de validações, os colaboradores passam por processos de auditoria, então é muito bacana que durante o curso já passa a ser normal para o aluno Sim. passar por esses processos avaliativos, o que ajuda bastante quando ele entra para o mercado de trabalho, que é o nosso foco principal, né? Preparar aí esse futuro profissional para o mercado de trabalho. Tem uma pergunta da Natália, Mai, que ela está perguntando para quem vai começar no segundo ano do ensino médio. Bom, ela faz o técnico do início ou vai acompanhando a turma? Então, acho que a pergunta dela é, eu estando no segundo ano do ensino médio, eu já posso iniciar o curso? Pode começar o curso. O único ponto é que para tirar o Corém, né, que é o conselho de classe, que regulamenta a nossa profissão e permite que o aluno, ele de fato tenha o ingresso no mercado de trabalho como técnico, né, a permissão para atuar como técnico, isso é permitido a partir dos 18 anos. Mas, em geral, o aluno, ele pode iniciar o curso, fazendo, né, a parte teórica, porque, em geral, ao decorrer do curso, o aluno completa 18 anos, possibilitando que, ao final da formação, ele também possa tirar o Corém, né, o conselho de classe. E isso é bem comum, né, Mai? Na escola nós temos bastante alunos que fazem o ensino médio num horário e no horário contrário o curso. É bem comum, sim, tá? Sim. E eu acho que uma coisa legal, que ainda não veio a dúvida, mas eu acho que é importante, até pensando em diferencial realmente da escola, é a empregabilidade, né, Mai? Nossa, que nós temos aqui. Muito. Se você quiser compartilhar um pouquinho sobre empregabilidade. Hoje, a gente está com 74% de empregabilidade nos últimos dados levantados da turma egressa. E assim, esse número é bem significativo para nós. Atualmente, existe equipe na escola que cuida desses dados e principalmente dessa articulação com o RH do Einstein, para que possa fazer com que o aluno participe dos processos seletivos internos e que tenha oportunidades aqui para nós. Então, é super importante, né, que todos os candidatos e nossos futuros alunos saibam de quanto que nós buscamos essa inserção no mercado de trabalho e que é muito importante para a escola que o aluno esteja empregado. Agora, eu acho que a gente já falou bastante. A gente vai falar mais, a gente vai tirar mais dúvidas. Tem mais dúvidas aqui, fiquem aí, a gente vai conseguir responder o máximo de dúvidas. Sim. Mas eu queria chamar aqui para estar conosco a Mariana Coelho. A Mari foi a nossa aluna da escola e aí ela vai compartilhar um pouquinho com vocês a experiência dela. Acho que é legal. Agora, assim... Ninguém melhor que ela, Ninguém né, melhor do pra que um contar. aluno para falar como é a prova, como é o estágio, o que o mercado de trabalho valoriza, o que o Einstein tem de diferencial. O que você está fazendo agora? Então, a gente queria agradecer, Mari, a sua presença. Muito obrigada por estar aqui conosco. E a gente gostaria que você compartilhasse um pouquinho com eles. Primeiro, a sua estadia aqui como aluna, o seu processo na escola. Você também foi do estágio extra. Então, eu acho que é legal você compartilhar suas experiências como aluna. E aí, conforme também, com certeza, vão ter perguntas para você. Daí, a gente vai batendo um papo. Tá bom? Seja bem-vinda. Pode falar a verdade, tá, Mari? Tá bom, vou ser muito sincera. Boa noite, gente. Eu sou a Mariana Coelho, eu tenho atualmente 20 anos. Queria agradecer vocês pelo convite de estar aqui conversando um pouco sobre o curso técnico. Assim, foi uma experiência, está sendo até hoje uma experiência muito boa na minha vida. Eu comecei o curso em 2023, eu fui da turma do período da tarde aqui da Paulista. Então, eu acabei no final do ano passado, em dezembro. Como eu conheci a escola técnica foi muito interessante, porque eu já sabia sobre o Einstein, né? É um nome muito grande, então a gente sempre ouve falar. Mas eu, de fato, busquei saber mais sobre o ensino, porque eu vi no TikTok um vídeo da faculdade. Olha só. Vi um vídeo da faculdade e pensei, nossa, que coisa linda. Mostrava os laboratórios, eu falei...
esse ensino parece ser muito bom, tem muita coisa que parece ser muito legal, vou pesquisar mais sobre isso. Entrei no site, verifiquei que além das graduações, vocês também têm o curso técnico, inclusive não só em enfermagem, em várias áreas, mas como o meu coração já estava apontando para enfermagem, eu pensei, quero tentar. Apesar de eu já ter pensado em entrar direto na faculdade, pensei, o curso técnico é uma boa oportunidade pra gente ver, pra eu entender como que é a enfermagem e verificar se é isso mesmo que eu quero, isso que eu sinto no meu coração. Me inscrevi pra fazer o processo seletivo. E desde o começo já muito diferente, porque curso técnico, pelo menos dos que eu pesquisei, você não precisava fazer a prova e uma entrevista. Então já é um diferencial o ensino Einstein. Logo do começo você já vê que eles se importam não só com as suas habilidades de conhecimento, porque a prova foi uma prova online de 30 questões e uma redação. Então, de conhecimentos gerais, como se fosse um vestibular normal. Foi uma prova que eu fiz, depois fui convocada para entrevista, uma coisa muito diferente. A entrevista também foi muito legal. Primeiramente, você entra numa sala que tem várias pessoas e tem os coordenadores da reunião, porque é uma reunião também online, via Zoom, eu acho que foi na época. Sim. E aí eles explicam como vai funcionar, e aí eles vão separando, chamando um por um, pedem pra você fazer uma breve apresentação sobre você, por que você escolheu enfermagem, como conheceu o Einstein, coisas básicas do porquê que você tá ali. E eu achei muito diferente, porque a entrevista em si, eles não perguntam mais sobre você não tem que fazer um texto super elaborado, eles fazem perguntas Em relação às situações, isso, né? situações do meio médico. Então, se por acaso, você é um colaborador, você tá muito cansado, mas você tinha uma entrevista para comparecer, você tinha uma reunião que você tinha marcado com seus colegas de comparecer, porque seria importante pro seu trabalho. Você, estando cansado, o que você faria? E aí eles dão umas opções de tipo, eu faltaria e não contaria pra ninguém. Eu conversaria com os meus colegas, explicaria a minha situação. Dão umas opções. São N situações. E você escolhe a sua resposta, o que mais se encaixa com a sua personalidade, o que você faria no momento. São umas 8 questões como essas, e simplesmente essa entrevista. Depois você recebe seu feedback, você recebe se você foi aprovado ou não. E é uma coisa muito interessante, eu acho um jeito muito legal de você ver a pessoa, não só pelas capacidades mentais dela, que você coloca na prova, mas também o que você sente do coração, o que a pessoa faria pelo seu jeito. E aí, começamos o curso técnico. Uma outra coisa super diferente que eu já achei quando eu cheguei aqui foi o que a Marcela comentou, que são os grupos, são mesas de grupos de até 8 pessoas. Então, tô acostumada com uma sala de aula com mesas individuais, já entro lá, mesa em grupo. Já tenho que começar sentando com várias pessoas que eu não conheço. Isso, já de primeiro dia, de cara, é super legal, porque você já começa a se integrar com a sua turma, já começa a conversar. E é uma coisa que a gente vive muito no dia a dia da enfermagem. Você vai ter que fazer comunicação com a sua equipe, você vai ter que conhecer pessoas diferentes, trabalhar com pessoas diferentes. Então, já começa ali, no primeiro dia de aula, você tendo que se integrar com isso. E depois, né, Mari? No primeiro momento é um susto, mas depois, se a gente coloca sentado separado, vocês já... É uma tristeza total. Já não gostam, né? Uma coisa muito legal também que eu acho, que fica com um apertinho no coração, mas é muito legal. Os grupos, eles são randomizados. Então, não é tipo, eu fiz esses amigos, vou sentar com esses amigos pra sempre. Não. Cada semana, cada semestre, são reorganizados os grupos. A gente senta em grupos diferentes, que é pra conhecer todo mundo, ter a oportunidade de trabalhar com todos. Que, mais uma vez, vivendo hoje a enfermagem, que eu vou contar pra vocês como eu vivo hoje a enfermagem, é uma coisa que é essencial, porque nem sempre você vai estar trabalhando com as pessoas que você conhece, com pessoas que são próximas de você. A gente vai ter que aprender a lidar com qualquer tipo de profissional, todos os tipos, não só da enfermagem, como os outros também. Então, você sentar com pessoas diferentes é muito interessante por isso, porque você aprende a desenvolver uma boa comunicação e se comunicar com todos que são necessários. E é muito difícil, Mari? Foi muito difícil o curso? Um pouco difícil, mas assim, muito agregador. O curso em si é a metodologia ativa, que a Marcela falou também. A gente sempre vai ter leituras prévias, então os professores soltam o conteúdo antes do dia da aula pra gente no Canvas, que é a plataforma de ensino. E lá a gente consegue ter acesso ao conteúdo antes da aula, a gente consegue ler, assistir vídeos, às vezes até algumas atividades, não só textos e vídeos que às vezes as pessoas acham chato. Tem jogos também que ajudam a gente, pra gente já chegar no dia da aula preparado, já com o conteúdo na mente, e estar lá pra tirar dúvidas, pra conversar com os colegas, pra agregar juntos todo esse conhecimento que a gente já conseguiu com as leituras prévias. Então, assim,
É corrido, mas vale muito a pena. E as atividades, tem o TBL também, que é outro método de ensino, que a gente precisa fazer uma leitura prévia, depois a gente discute em grupo, a gente responde questionários individualmente e em grupo, e depois discute casos, também é uma coisa muito interessante, é uma das coisas que eu mais gosto do TBL, discussão de casos é um dos jeitos que você mais aprende. Isso é boa, né? Faz pra ela. Mari, tem uma pergunta aqui no chat bem bacana. Tem a Luana, ela tá perguntando, tá dizendo que ela tá em dúvida entre radiologia e enfermagem. Ela perguntou como que você decidiu que você queria enfermagem. É uma pergunta muito interessante, porque antes de decidir de fato sobre a enfermagem, eu tinha pensado sobre biomedicina. Eu acho que isso encaixa um pouco ali. E como que eu decidi entre as duas? É uma coisa que eu tive na minha cabeça desde o começo, é que eu quero ter contato com o paciente. Eu quero conversar com pessoas, eu quero conhecer histórias, eu quero cuidar de fato de pessoas de um jeito mais profundo. Quando eu decidi entre biomedicina e enfermagem, foi porque biomedicina, apesar de ser uma área muito legal, que você tem sim contato com o paciente, tanto em área de exame de imagem, quanto em laboratório, às vezes coleta de alguns materiais, não é uma área que você tem tanto contato com o paciente em si, você não tem tanto tempo para conversar com ele, para conhecer a demanda dele, o problema dele, quanto a enfermagem. A enfermagem, você tá linha de frente com o paciente. Você vai estar todo o tempo conversando com ele, entendendo o que ele precisa. Nem sempre é fácil, gente. Às vezes, muitas vezes, hospital, o paciente está fragilizado, está passando por uma situação difícil. Não só o paciente, como o acompanhante também, o familiar. Então, a gente tem que lidar com isso de uma forma muito mais empática. Entender que, às vezes, ele vai sim ser grosseiro, sem querer, pelo momento de estresse, mas a gente vai ter que lidar com isso e tentar manejar isso da melhor maneira possível. Porque a gente tem sentimentos também, magoa às vezes irrita, mas a gente tem que controlar tudo isso. Então, para enfermagem, você tem que ter essa noção de que vai ter que aguentar muita coisa às vezes, mas é pelo paciente, é pela necessidade que ele tá tendo. Então, você tem mais esse contato direto. Ô Mari, e aí conta um pouquinho na sua trajetória do curso. A gente falou sobre o programa de monitoria, sobre estágio extracurricular. Conta pra gente como foi pra você durante o curso esses programas, né? Essas oportunidades que a escola e o curso técnico oferece. Conta aí. Meu, muito bom. Foi muito legal desde o começo. Eu paguei 2 meses de curso. Quando eu tava no terceiro mês de curso, março, eu consegui entrar numa monitoria. Então, a partir daí, até o final do primeiro ano, eu não paguei mais nada, o que pra quem não tem tantos recursos financeiros é uma ótima oportunidade, porque desde o começo eles liberam vagas pra gente fazer as entrevistas pros monitorias. E onde era, Mari, a sua monitoria? O que você fazia de atividade? Eu fui para a unidade do Vila Santa Catarina, que é um dos hospitais públicos que o Einstein gerencia. É um hospital oncológico, então ele é focado em cuidado oncológico. Eu ficava em 2 setores. Eu ficava no setor de diagnóstico por imagem e ficava no ambulatório da oncologia também. E assim, foi maravilhoso, porque eu tive já, desde o princípio, a gente não pode ter contato diretamente com o paciente para cuidados assistenciais. Mas eu tinha, por exemplo, contato com o paciente em ligação telefônica para orientar como auxiliar a fazer agendamento de exames, auxiliar em alguma dúvida nas consultas. Eu participava também de algumas reuniões sobre ambulatório da oncologia, como que os enfermeiros... Eu sentava na mesma sala que os enfermeiros navegadores, que é também uma outra área da enfermagem muito legal, que eles vão buscar ativo atrás do paciente, então eu presenciava isso. Já cheguei a presenciar atendimento de emergência no ambulatório oncológico por parte dos enfermeiros de um paciente que eles não esperavam que ia ter uma emergência. Então é uma situação muito gratificante de você poder participar, porque até hoje, por exemplo, semana passada eu encontrei uma enfermeira que foi a minha chefe na monitoria, legal. ela lembrou de mim, as pessoas lembram, os enfermeiros que trabalham com a gente, tive acesso a exames de imagem, a termos, como que funciona a preparo. A parte administrativa, né, Parte Mari? administrativa, mas que você estando ali no meio, você tem contato com todos os tipos de profissionais, seja médico, enfermeiro, administrativo, entende um pouco de como funciona o ambiente hospitalar. Então foi uma oportunidade muito legal, que é muito gratificante Além você poder de ter participar. recebido o apoio financeiro, né? E não precisar pagar a mensalidade, já te deu a oportunidade de conhecer o ambiente hospitalar, de estar mais próxima desse contexto. E posteriormente até foi o campo que você fez estágio no primeiro ano, né? O Vila Santa.
E é um cuidado muito legal, porque, como eu falei, são pacientes oncológicos. Então, você vê desde o princípio os enfermeiros buscando, até também vi pacientes internados, cuidei de pacientes em cuidados terminais também. É uma área muito gratificante. O Vila Santa, essa parceria com a Einstein tem com outros hospitais públicos, é muito legal, porque dá essas oportunidades pra gente, da gente fazer monitoria e estágios em outros campos, que não só o particular, que é o que a gente vai vivenciar no segundo ano de curso, mas também com pacientes de outros públicos diferentes. E aí, depois, no segundo, você foi participar do processo seletivo do estágio extra e iniciou o estágio extra. Então, como foi aí essa experiência? Conta pra gente. Muito gratificante também. No final do primeiro ano de curso, né, em dezembro, participei do processo seletivo, que é super diferente o processo seletivo. As entrevistas que eles fazem, você é em grupo, então tem diversos gestores de áreas diferentes. Aí os estágios extras são focados na unidade do Morumbi mesmo. Então, tem vários gestores de áreas diferentes, junto com todos os entrevistados. E aí eles perguntam sobre a gente, eles fazem uma série de perguntas. Entrevista de emprego mesmo, De emprego mesmo. Sim. Então, já desde o começo, a gente já tá aprendendo do jeito Einstein e já tá vivenciando a entrevista de emprego de fato. Eles perguntam o nome, interesse pelo Einstein, por que se interessou, por que escolheu a área da enfermagem. E depois que a gente responder individualmente, mas na frente de todo mundo, cada uma dessas perguntas, a gente fez uma dinâmica de tribunal. Eles separaram a gente em grupo e fizeram perguntas, falaram pra gente debater sobre as perguntas. Foi muito interessante, ficaram observando pra, de fato, entender como que cada um falava, os seus jeitos de falar. Então, foi muito interessante. E eu consegui passar no estágio extra. Já no ano passado, ano de 2023, eu fiz estágio extra na unidade de pronto atendimento, na unidade Morumbi. Muito legal, desde o começo eles são super acolhedores com a gente. A gente tem o programa de par, né, no hospital. Então, no começo a gente chega, eles vão direcionar a gente para um técnico de enfermagem, um em cada plantão, te apoiar, né? Que vai me apoiar, vai me ensinar. O estágio extracurricular, diferente do estágio normal, ele é no período contrário do curso. Então, o estágio obrigatório você faz no mesmo período que você faz o curso. O estágio extracurricular você faz no período contrário. Então, como eu fazia curso de tarde, o meu estágio extracurricular foi no período da manhã, das 7 ao meio-dia. E aí eu saía, ainda dava tempo de chegar aqui na Paulista, porque o segundo ano de curso começa um pouco mais tarde. A gente tem umas horinhas ali a mais para descansar. Que é justamente por isso, né? Porque como o estágio extracurricular é um programa aí de parceria da escola, com assistência com o hospital, então o currículo ele é modulado para o aluno conseguir conciliar, né? O estágio extracurricular. E aí a Mari, ela fez o estágio extra lá no PA, né, Mari? Bem bacana. Só pegando o gancho do que a Mari trouxe do estágio extra, que chegou uma pergunta da Graziella sobre o estágio extra, se ele é realizado somente na unidade Morumbi. Sim, os estágios extracurriculares, que é esse que a Mari estava compartilhando, eles acontecem somente na unidade do Morumbi, do Einstein Morumbi. Os estágios curriculares, que são os que acontecem no horário que você foi matriculado no curso, ele acontece em hospitais tanto públicos como também no Einstein, tá? Então, os curriculares, a gente, assim, os mais comuns, né? A gente tem o Vila Santa Catarina, o Campo Limpo, agora a gente tem essas 3 novas parcerias, né? Sim. Que eu acredito que em breve os alunos também vão ter a oportunidade de ir, o Darcy Vargas, o Ipiranga, Heliópolis. Sim. Então, no estágio curricular, a oportunidade, ela é tanto pública como privada. Já o estágio extracurricular, desculpe, ele é 100% no Morumbi. Então, os gestores todos, eles ficam nesse momento da entrevista, porque daí cada gestor vai ver no aluno que está nessa entrevista do extra, qual é o perfil que atende o setor que ele tá esperando, tá bom? Sim. E Mari, conta pra gente um pouquinho como você está hoje. O que você tá fazendo, se você tá trabalhando, aonde você tá trabalhando, tá fazendo faculdade, o que, aonde? Conta um pouquinho de hoje, como tá a Mariana. Mariana de 2025, já sendo ajudada pela Mariana de 2024, que começou o estágio extra, e aí já falo pra vocês que é uma grande oportunidade. Quem for fazer o curso, inclusive, façam a inscrição, gente, tá? Gratuito pra fazer o processo seletivo, façam, é muito importante, vale muito a pena. Façam também, quando tiver a oportunidade, a inscrição para o estágio extra, porque fui contratada como estagiária no PA,
no estágio extra. E ao final do meu estágio extracurricular, fui também efetivada no mesmo setor que eu fiz o estágio extra. Então, atualmente, já faz, acho que, 8, 9 meses que eu tô efetivada no setor que eu fiz o estágio extra no passado. Eu tô trabalhando como técnica de enfermagem. E também, nesse mesmo período, já faz uns 9 meses que eu entrei para a graduação Einstein também. Então, sou aluna da graduação de enfermagem Einstein. Comecei junto com o trabalho e eles dão muita oportunidade, eles entendem bastante. O meu horário é um horário um pouco diferente que eu faço no pronto atendimento. Eu faço 12/36, de meio-dia à meia-noite, que é um horário que me permite fazer a faculdade e trabalhar ao mesmo tempo. Então, é uma oportunidade muito boa, porque além de já estar trabalhando na minha área, na enfermagem, já ter saído do curso empregada, eu consigo já bancar a minha faculdade, eu pago minhas despesas com a faculdade, então é uma oportunidade muito legal, eu tô vivendo, assim, um sonho mesmo de aluna Einstein, e vale muito a pena, de verdade. Eles sempre dão muitas oportunidades para os alunos e, assim, de fato, a gente consegue ver pela minha trajetória, eu consigo ver isso, sou muito grata porque consegui chegar onde eu queria, que foi na graduação, e por meio do curso técnico, do meu trabalho, do estágio extra, tudo isso trouxe para hoje. Então é muito legal mesmo, gente. Se vocês tiverem oportunidade, realmente corram atrás e tentem, porque não é só com a enfermagem que tem diversas oportunidades, eu tenho certeza que os outros cursos técnicos também. Então vale muito a pena, de verdade. E você falando, cheguei onde eu queria, e a gente quer que você vá ainda mais além, porque a gente está contando os anos, né, Mari, os semestres para ela finalizar a graduação e voltar para ser preceptora de estágio com a gente, para seguir aqui na escola em um outro formato, né, para ensinar os novos que estão chegando, e assim a gente vai mantendo esse ciclo, né, o ecossistema Einstein, porque aqui dentro da instituição existe muito essa cultura, né, pessoal, de progressão de carreira, de desenvolvimento profissional, e acho que a história que a Mari trouxe reflete bastante essa trajetória que a gente tem, o desejo que os nossos alunos sigam e que eles possam alçar voos cada vez maiores, né? E que sejam as gotas Einstein, né? Espalhadas por onde eles passarem, não só no Einstein. É o conhecimento que constrói e Com espalhando certeza. uma gotinha de Einstein por onde estiverem, né? Mari, tem uma pergunta aqui que é da Mariana também, sua xará. E ela traz uma pergunta para os professores, mas eu acho que o aluno é a melhor pessoa para responder essa pergunta. Manda aí, Ela quer saber o que de diferente tem no ensino Einstein que é valorizado no mercado de trabalho. Ó, difícil essa pergunta. Difícil. Vai lá, Mari, pra Mas resposta. já me veio uma coisa na cabeça. Eu acho que principalmente é esse ensino ativo que a gente tem em grupo. É a melhor coisa. Porque a gente aprende a trabalhar com outras pessoas. É difícil você conhecer pessoas diferentes. É difícil você ter que dividir o trabalho com outra pessoa, e a enfermagem é muito trabalho em equipe. Não adianta você querer trabalhar em enfermagem sozinho, porque não vai dar. Independente do setor que você tiver, sempre, em algum momento, você vai necessitar de ajuda. E o fato de, desde o começo do curso, a gente já trabalhar em equipe, já aprender trabalhando junto com as outras pessoas, e também com muita prática. Então, as aulas práticas, a gente um ajuda o outro, a gente tem esteto, a gente tem esfigmo, um tenta no outro, não consegue, chama outra pessoa para ajudar. Então, isso ajuda muito a gente conseguir trabalhar com outras pessoas, e pro mercado de trabalho isso é incrível. Além de também, a gente tem os TBLs que ajudam a gente a discutir caso. Então, você ser incentivado a discutir caso, a falar mesmo, até aquelas pessoas que têm mais vergonha de fazer uma participação em grupo, é muito bom também. Porque mercado de trabalho, tanto em entrevistas de trabalho, quanto no próprio setor, a gente vai precisar muito aprender a falar, aprender a expressar nossas opiniões, expressar problemas, e também os TBLs e outras atividades em grupo, elas impulsionam a gente a isso. Desde o começo a gente aprender que, apesar da vergonha, às vezes a gente vai ter que falar mesmo. Então o ensino Einstein também ajuda nisso. E eu acho que, complementando, desculpa, o que a Mariana trouxe, é que aqui a gente trabalha com o aluno bastante a consciência situacional. Então, em cima de um problema, como você, técnico de enfermagem, pode atuar. Então, é trabalhar a autonomia do técnico de enfermagem. Então, o técnico de enfermagem, ele faz parte da equipe de enfermagem. Ele não é só mais um membro da equipe. Ele realmente faz parte, não só da atividade
né, direta com o paciente ou aonde ele for atuar, mas ele complementa a equipe, né? Então, o técnico ele precisa ter uma visão ampla daquela situação, dele conseguir avaliar um risco, uma provável complicação. Então, eu acredito que esse também seja um dos diferenciais quando esse aluno vai para o mercado de trabalho. Então, aqui na escola, a gente não trabalha somente as competências e habilidades práticas e funcionais do trabalho. A gente trabalha as competências do aluno, pessoa, relacionamento, tomada de decisão, como que ele reage a uma situação que saiu do controle dele, difícil, porque a gente lida com isso todos os dias da nossa vida e no nosso trabalho também não é diferente. Tá bom? Só para a gente lembrar, então, as inscrições, né, do nosso processo seletivo, elas estão aí abertas até o dia 7 de novembro. Lembrando que não tem taxa, tá? Para inscrição, é só entrar no nosso site e fazer a inscrição. A gente quer muito que vocês estejam conosco no próximo semestre, né, no próximo ano. Eu tenho certeza que, assim, quem estava em dúvida, eu espero que já não tenha mais dúvida, venha para a escola com a gente, seja aqui na nossa unidade paulista ou na unidade Morato. São 2 unidades também de fácil acesso, atende públicos, né, com horários diferentes. Então, só para a gente relembrar, a Paulista das 7 ao meio-dia. Aí fica próximo ao metrô da Consolação, né, da Estação da Consolação. E a unidade Morato fica próximo ali à Vila Sônia, que é a linha amarela, das 18 às 23, no primeiro módulo. No segundo módulo fica das 19 às 23. Então, a gente consegue atender diferentes, né, pessoas, realidades de vida, de trabalho. Se você tem ainda curiosidade, você pode agendar uma visita, tanto na unidade Muito Paulista, legal. como na unidade Morato. Sim. Aqui a gente vai ter a Maiara, que vai poder acolher vocês. Lá na Morato a gente tem a Luma, né, também, que é analista, que vai acolher. Vai ser muito... a gente vai ficar muito feliz de receber vocês, São de muito mostrar a bem-vindos, né, escola, né, de ver como é a infraestrutura das 2 unidades, ter um contato já com alunos, com professores. Então, façam a inscrição, aproveitem, dia 7, está acabando, é semana que vem, já acaba a inscrição. Aproveitar que não paga nada para você poder se inscrever em qualquer curso, né, que nós temos vários cursos que no site vocês também têm acesso, mas hoje, especialmente, estamos falando do técnico de enfermagem. Sim, não, gente, assim, vocês não podem deixar essa oportunidade passar. A gente sabe que às vezes bate aquela dúvida, né? Ai, será que eu vou? Não perde de tempo. Inscrição gratuita, agora é a hora, não deixa de fazer a prova, faça a entrevista. A Mari contou aqui pra gente, né? O processo seletivo não é nada de um bicho de 7 cabeças, né, Mari? Então, assim, não deixa de fazer, porque com certeza o curso é transformador, vai mudar a sua vida. Olha só, a Mariana de um tempo atrás como era e a Mariana de hoje. Ela imaginava onde é que ela ia estar hoje, será? Não imaginava, com certeza não. Sempre busquei enfermagem, assim, mas que eu ia ter chegado tão longe a ponto de ser contratada no estágio, no lugar que eu fiz estágio e já na graduação. Eu tenho 20 anos ainda, gente. Eu vou me formar com o quê? 24, então ainda vai dar tempo de... Ai, eu lembro quando você chegou aqui, ó, assim, gente, eu fui professora da Mari, a professora Marcela foi professora da Mari, então pra nós também, assim, vê-los aqui é muito gratificante, prova o quanto que o curso é transformador e quanto você menos esperar, esse movimento vai, de certo, fazer uma diferença muito grande na sua vida e ao entorno, né, e na sua família, e proporcionar melhores oportunidades aí, com certeza. Tem mais alguma pergunta aí, Má? Tem mais uma para você. Você tá popstar aqui na nossa live. A estrela. A Graziella, é que você trouxe as suas 2 realidades. E aí agora eu acredito que ela esteja no impasse e ela quer que a Mariana ajude ela no Vai lá, impasse. Mari. A Graziella, ela tá em dúvida em fazer diretamente a graduação ou técnico de enfermagem. Ela perguntou, se você tivesse as 2 oportunidades, que eu acredito que seja a situação dela, ela deve estar com as 2 possibilidades de iniciar. Qual você escolheria para iniciar? A graduação ou técnico de enfermagem? Vamos lá, Grazi. Depois que eu fiz o meu curso técnico, eu tentei, de fato, entrar direto para graduação no começo, confesso. Mas depois de fazer o curso técnico, eu tenho uma visão diferente, que com certeza eu indico
pela experiência própria, começar pelo curso técnico. Porque você já entra na profissão da enfermagem, agora como eu estou fazendo a graduação, você já entra com um conhecimento prévio. Então, no curso técnico, você já começa a ter as vivências, você tem a oportunidade das monitorias, do estágio extra, e até se você for contratada depois que você terminar a graduação, o curso também, você tem a oportunidade de observar os enfermeiros. Então, é uma coisa que eu faço desde agora. Eu observo meus enfermeiros, eu já tenho prática em muitas coisas. No meu trabalho, eu faço punção, eu vejo medicação, então você já começa desde o princípio da sua graduação, sabendo muitas coisas que você vai usar no seu período de graduação. Então, tem coisas que eu tô aprendendo agora, que eu já vi no meu curso técnico, e que eu tô tendo a oportunidade de rever e ver mais profundamente. Então, é muito interessante quando você vê as diferenças técnico para enfermeiro, você vê a matéria mais aprofundada. Só que, assim, para mim foi essencial eu já ter uma experiência, já conhecer um pouco da área antes de entrar de fato para a graduação. Então, se for por mim, eu começaria Você faria técnico, tudo de novo, faria Mari? tudo de novo, sim, pelas oportunidades que eu tive por onde eu tô hoje, além da ajuda financeira que eu mesma me dou. Então, além de já ser técnica, já trabalhar, eu pago a minha faculdade, então eu não sei como é a sua condição financeira, mas já é de uma ajuda também, além do conhecimento mental que você tem, já é uma ajuda que você dá a si mesmo financeiramente, trabalhar e estudar. É cansativo? É, mas quando você faz o que você ama, que é o que eu tô fazendo, nada é demais, então é muito legal, Grazi. Pense bem, mas eu tenho certeza que você vai ter um futuro incrível. Então, Grazi, faz a inscrição até dia 7 de novembro, 2 tá bom? aninhos só. Rapidinho, depois você faz a graduação. Depois que ela começar a receber o salário, né, Mari? Daí ela conta pra gente como é que é, não é? Gente, ó, a gente tá caminhando aí pro final da live. A gente queria ficar muito mais. Eu tenho certeza que vocês têm bastante perguntas. Mas chegou uma pergunta aqui da Rafaela. E aí eu acho que essa pergunta cabe para Maiara, para mim, Marcela, tanto para Mariana, de uma maneira assim bem, eu acho que pontual. A pergunta da Rafaela é: vocês viveram algo na profissão que marcou a vida de vocês para sempre? Eita, isso é boa. Para sempre foi difícil. É que assim, a gente vive N coisas, né? Eu acho que o fato da gente participar da vida do outro e pensar, gente, que quando a gente trabalha em ambientes de saúde, a gente sempre trabalha com a pior parte do outro, com a dor do outro, com o sofrimento do outro, com o medo do outro. A gente também tem alegrias, né, no hospital. Depende, se você vai fazer uma plástica, é muito feliz. Se você vai ganhar um neném, também tá muito feliz. É de um desfecho Mas bom, assim, né? a gente nunca sabe o porquê você tá indo ali para aquele ambiente. Então, eu acho que o fato da gente fazer parte da vida das pessoas e a pessoa, ela tá ali totalmente para você, por você, é você que vai fazer tudo por aquela pessoa. Então, assim, eu acho que não tem um momento que seja marcante. O fato de você poder fazer a diferença na vida daquele paciente, daquele familiar, eu acho que é o que a gente leva para sempre. E isso a gente vai ter sempre, de maneira rotineira, né? Então, assim, fazer a diferença de uma maneira positiva para o outro, que ele saia de lá, independente do porquê ele foi, com uma boa experiência, com um bom olhar e com carinho pelo carinho que ele foi cuidado. Nossa, gente, e quando a Marcela estava falando, me veio algo bem interessante. Eu sou enfermeira, mas eu também sou professora e faz algum tempo que eu estou dedicada para a docência, né, atuando aqui na escola. E hoje acho que algo que me realiza muito é andar pelo hospital e ouvir os alunos, que sempre vão ser meus alunos, mesmo hoje sendo técnicos de enfermagem, me chamando de pro, e eu vê-los ali prestando assistência para o paciente. Acho que isso é de uma realização ímpar. Vê-los felizes e realizados, estarem prosperando. Então, andar pelo corredor do Morumbi, andar pelo corredor do Vila Santa e ouvir: pro, olha, eu tô aqui, tô ensinando os que estão vindo fazer estágio agora, né? Os que estão chegando. Acho que isso é de uma realização inexplicável, né? Pra mim também, eu concordo muito com o que a Má falou. Eu acho que você estando ali com o paciente, você podendo ser um diferencial no dia dele, que você não sabe como tá, você não sabe a situação dele, do familiar dele, você tá ali, você ser um diferencial, você ser um pontinho de
alegria naquele dia que tá tão cinza, sabe? É o que é mais gratificante pra mim. E a gente pensar que não é só do paciente que a gente tá cuidando, é também do familiar, é também das pessoas que estão em volta de tudo. É muito gratificante você saber que você tá ali e que você pode fazer a diferença, sabe? Eu acho que apesar dos momentos ruins que cada uma deve ter vivido já na enfermagem, o que prevalece são esses momentos que você sabe que você pode fazer a diferença, pode ser diferente, apesar da situação ruim, e você ter essa visão diferente, você saber que o técnico de enfermagem, principalmente, ele é uma das últimas barreiras que tem entre o paciente e um erro, uma coisa que a gente ouve muito no curso técnico também. Então, a sua atitude como técnico de enfermagem pode salvar o paciente de algum erro, pode ter passado pelo médico, passado pelo enfermeiro e tá ali nas suas mãos. Então, você ter a noção disso e você poder usar isso pro bem é essencial, assim, é gratificante mesmo quando você vê um paciente, ele melhora, ele sorrindo por sua causa, sabe? Ele tendo um pouquinho de gratidão por aquele dia, pelo seu cuidado, é, assim, incrível. Muito bem. E aí tem mais uma pergunta aqui da Andresa. Ela está fazendo, a pergunta dela, Mai, é fazendo técnico se ela tem acesso à parte cirúrgica, acredito que seja unidade cirúrgica ou centro cirúrgico, Sim. e oncológica. Hoje, os nossos estágios, existe sim uma parte que tem uma vivência no centro cirúrgico do Morumbi. Então, nós temos a possibilidade de ter, né? E o conteúdo teórico também sobre a atuação do técnico de enfermagem em centro cirúrgico também ocorre no curso, tá? E da parte de oncologia, existe uma disciplina específica de oncologia no terceiro semestre do curso. E hoje, o Hospital Vila Santa Catarina, que é administrado pelo Einstein, como a gente já mencionou, ele é um hospital referenciado em oncologia. E aí, a gente tem boa parte dos estágios também lá, ocorrendo nas unidades onde os pacientes são oncológicos. Então, também é possível, né, o aluno ter acesso a esses conteúdos sobre centro cirúrgico e oncologia com curso, sim. Legal. Então, gente, só para lembrar, as inscrições estão abertas até o dia 7/11. Elas são grátis, tá? A inscrição é grátis. Se você quiser saber mais detalhes de como são divididos os módulos, né? Módulo 1, módulo 2, no site do Einstein, Ensino Einstein, cursos técnicos, técnico de enfermagem, lá você consegue ter acesso a horário, local, investimento, então quanto custa a mensalidade, em quantas parcelas são divididas, o módulo 1, quais são as disciplinas, a carga horária de cada disciplina, módulo 2, mesma coisa, quais são as disciplinas, carga horária, então tudo que vocês puderem ter em relação ainda a dúvidas, né, que pode ser que às vezes a gente não tenha conseguido atender nesse momento da live, você consegue fazer por lá. Tá? Caso queiram, então, conhecer a escola, mais um convite, venham para a escola, Unidade Paulista, Unidade Morato, a gente está de braços abertos para acolher vocês, né? Façam um processo seletivo, estejam conosco no próximo ano. Eu tenho certeza que vai ser um ano de muito aprendizado, de grandes oportunidades, seja de monitoria, teve bastante perguntas aqui de monitoria. Então, assim, tem vontade, primeiro passo, fazer inscrição. É a primeira coisa, só entrar e fazer inscrição. Depois a gente pensa no próximo passo. O primeiro é fazer inscrição. Um de cada vez, né? Um de cada vez. Depois pensar na prova, no estágio, no trabalho. Primeiro você tem que fazer inscrição, porque senão você não consegue ir para o próximo passo. Isso aí. Então, até o dia 7 de novembro, tá bom? No site do Einstein mesmo. No próprio Instagram tem o link também que vocês conseguem clicar e também fazer o acesso a essas informações, tá bom? E a aula bônus, né, também. Então, e a prova, me ajuda aí, meninas, com mais a aula bônus bônus. Tem uma mensagem fixada, né, na live, tem uma mensagem fixada embaixo com link, você vai clicar nesse link e aí vocês vão estar concorrendo a esta aula bônus, tá bom? Então, é a mensagem fixada, tem um pininho aí embaixo da sua live, é só você clicar aí que daí vocês têm acesso a essa aula bônus. Imperdível. Um tiquinho assim do que acontece aqui na escola. Imperdível. Tá bom? Então, eu queria, assim, agradecer a Mariana por ter compartilhado com a gente a sua experiência. Realmente é muito, muito, muito orgulho para nós, professores, quando a gente encontra com os alunos e vê eles, assim,
no lugar que ele gostaria de estar. E se a Mariana tá lá, não foi a escola que colocou a Mariana lá, foi a Mariana que se colocou lá. Brilhou, né? E a escola, ela só auxiliou a Mariana a chegar nesse lugar. Então, Mari, muito obrigada, muito sucesso. Você tá no início, mas eu tenho certeza que você vai crescer muito mais. Obrigada, tá? Por ter aceitado o nosso convite e de compartilhar com a gente a sua experiência. Tá bom? Obrigada. Obrigada a vocês, obrigada, gente, por ouvir a minha história. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca aí. Eu sei que nos comentários, nos posts, as meninas respondem, a gente responde também, ou entro lá pra ver. Mas vale muito a pena, é uma oportunidade incrível, é um ensino incrível, então não percam a oportunidade. Obrigada pelo convite, obrigada por todos os ensinamentos. As duas foram minhas professoras, então vocês são incríveis. E não percam a oportunidade, gente, vem mesmo, porque vale a pena. E vem pro Einstein, gente. Essa estrela, né, brilhando, com certeza vai ser uma experiência ímpar na vida de cada um de vocês. E a gente espera ansiosamente pela formação de uma nova turma aí para 2026, de novas turmas, tanto no período da manhã quanto no período noturno. Curso técnico de enfermagem aí muito tradicional, há muitos anos aqui também no ensino Einstein. Então, com certeza, vem fazer parte dessa história, você também, construir a sua aqui com a gente. Obrigado por todos que ficaram presentes, né, conosco durante esse horário da live. Muito obrigado, tchau e façam a sua inscrição. Até o processo seletivo. Tchau!